Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. A palavra de Deus é a nossa via de regra e fé. Lucas, capítulo 15, e neste momento estaremos meditando em específico no versículo de número 18, que nos diz: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Nós estaremos dando continuidade com a ajuda do Senhor às 3 parábolas que estão inseridas neste texto em específico, do capítulo 15 do Evangelho conforme escreveu Lucas. Na primeira parábola, uma informação importante. Guarde isto. Na primeira parábola, a parábola das 100 ovelhas, o Senhor Jesus Cristo ele toma como exemplo um animal, uma ovelha. Na segunda parábola, a parábola da dracma perdida, o Senhor Jesus Cristo ele toma como exemplo um objeto, uma moeda que se perdeu. E na terceira e última parábola, o Senhor toma como exemplo em específico um ser humano, um filho que deixou a casa do pai e perdeu-se pelo mundo. Em ambas as parábolas, o Senhor Jesus Cristo ele resume a importância que ele dá por aquilo que se perde, por uma vida que se perde. E em específico o filho pródigo, que por sinal é uma parábola muito difundida no nosso meio e principalmente conhecida no meio não evangélico. Quem não conhece a parábola do filho pródigo? Mas quando nós paramos para meditar nesta parábola, a primeira coisa que nós descobrimos é: não existia um motivo que justificasse a decisão de ir embora da casa do pai. Este jovem tomou uma decisão injustificável. É bem verdade que o ser humano, às vezes, ele encontra justificativa aonde não há justificativa. Porque se existe uma coisa que nós herdamos do nosso pai Adão, foi a transferência de responsabilidade. Às vezes, é bem melhor transferir a responsabilidade para alguém do que assumir a culpa, assumir a responsabilidade. Na casa do pai, este jovem, ele tinha orientação. Na casa do pai, ele tinha abrigo. Na casa do pai, ele tinha proteção. Ele não era escravo, escuta, ele não era escravo ou empregado, ele era filho, e como filho, ele tinha direito à herança, ele era herdeiro de tudo. Além de ser herdeiro, ele já desfrutava das riquezas do pai. Mesmo assim, em um determinado dia, ele chegou para o pai e exigiu a parte que lhe cabia da sua herança. Ele só não entrou em detalhes do que ele iria fazer com ela. Ele exigiu, e prontamente o pai lhe deu a parte que lhe cabia da herança. Ele não tinha ideia do quanto custou aquela herança. Geralmente quem herda algo de alguém não tem noção do sacrifício, não tem noção do trabalho, do quanto custou para adquirir aqueles bens. O jovem não tinha noção disso. Ele pediu, prontamente o seu pai lhe deu a parte que lhe cabia. Nós não sabemos, o texto não entra em detalhes para onde ele foi. O que nós sabemos e que está registrado na palavra de Deus é que ele foi para um lugar muito distante da casa do pai. Escuta, quanto mais distante o ser humano ele fica da casa do pai,
mais perigoso é. Quanto mais distante este jovem estava da casa do pai, mais perigoso para ele ficava. Ele foi para uma terra distante, procurou um lugar mais distante possível da casa do seu pai. Ele tomou a parte da herança, e é importante nós frisarmos isso, que ao invés dele granjear aquilo que ele recebeu, ele gastou tudo que ele recebeu do pai, toda a sua herança. Não sabemos com o que. O que nós sabemos é que para gastar é muito fácil. Mesmo ele tendo recebido uma parte muito volumosa de herança, de bens, mas ele gastou e gastou dissolutamente. É assim que diz o texto. Ele gastou sem freio, sem noção, começou a gastar. E quando ele começou a gastar, chegou o momento que aquilo que ele tinha acabou. Ele não tinha mais. E como não tinha mais, ele passou a viver na terra aonde ele estava em completa miséria. Ele passou a viver de forma irreconhecível. Quem olhasse para aquele jovem não iria conhecê-lo. Escuta, é isso que o pecado faz. O pecado, ele deforma o ser humano. Satanás, ele destrói o ser humano. Ele arranca as riquezas celestiais que outrora foram depositadas sobre aquela vida e ele deforma. Ele deforma o ser, ele deforma a alma, ele deforma o corpo. O estado em que aquele jovem estava, quem olhasse para ele, ele estava irreconhecível. Irreconhecível. No Evangelho conforme escreveu João, o capítulo de número 10 e o versículo de número 10 nos diz que o ladrão, o inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para que tu tenhas vida, e vida com abundância. Ele gastou tudo aquilo que ele tinha. Passou a viver em completa miséria. Mas nós iremos ver que diante daquele quadro, o que modificou a vida deste jovem foi, o texto nos diz que ele caiu em si e percebeu a insanidade da sua decisão, daquilo que ele fez, de deixar a casa do pai. Ele começou a comparar o estado que ele vivia para o estado em que ele estava vivendo naquele momento de completa miséria. E diante do quadro em que ele estava vivenciando na sua vida, ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. Escuta, é para você esta palavra. É necessário que tu tomes uma atitude para Jesus mudar a tua vida. O que ele quer de você é uma atitude. Este jovem estava distante, este jovem estava em estado de miséria, mas ele caiu em si e ele tomou uma atitude. E a partir desta atitude, a sua vida foi restaurada. Jesus, ele quer restaurar a tua vida, mas ele espera de você uma atitude. Este jovem caiu em si. E quando ele caiu em si e percebeu a insanidade da sua decisão, ele resolveu retornar para a casa do pai. Ele resolveu retornar para a casa do pai. E toda a mudança é difícil. Claro que é. É muito difícil, mas Jesus está disposto a te ajudar. Toma uma decisão. Toma uma atitude, tanto a mudança, escuta, como a restituição na vida deste jovem dependeram de uma atitude que ele tomou. E escuta, quanto mais tempo ele passasse naquela situação,
pior seria para ele. Foi aí que ele disse: eu levantar-me-ei, e eu irei ter com o meu pai, e direi ao pai: Pai, eu pequei. Eu reconheço que eu pequei. Eu sei que não deveria fazer aquilo, pai. Eu sei que não existia motivo que justificasse a minha decisão. Eu reconheço que eu pequei, pai. E eu estou aqui para te pedir perdão. O texto sagrado nos diz que aquele jovem já tinha planejado, já tinha maquinado o que iria falar com o pai. Na sua mente ele pensou: eu vou pedir ao pai para que pelo menos ele me receba como um empregado seu. Não sabia ele o que estava sendo reservado para a sua vida. No lugar que tu estás, tu não tens ideia do que Deus tem para fazer se tu tomares a decisão. Não importa o teu estado, tu não tens ideia do que Deus tem reservado para você. Ele tomou a decisão de se levantar e ir ter com o pai. E para sua surpresa, quando ele chegou próximo aonde ele residia, o pai já estava lá lhe aguardando. O pai já estava em pé, esperando aquele filho pródigo. Deus está te esperando. Deus está te esperando. E o pai estava aguardando aquele filho para restituir tudo aquilo que ele havia perdido. A sua intenção era de ser recebido como empregado, mas o pai, naquele momento, preparou uma festa. Aquele jovem trocou aquelas vestes. O pai tomou o anel como símbolo da herança, pôs novamente sobre o dedo daquele jovem e naquele momento começou a alegrar-se. A restituição foi total em sua vida. Deus está sempre de braços abertos, escuta, para receber o filho pródigo, porque tu és importante para ele. O Senhor estará sempre te esperando. Aonde quer que tu estejas, toma a atitude e volta para a casa do Pai, porque o Pai está te aguardando. Para ele, tu és valioso. Filho pródigo, tu gastaste tudo, mas ainda tem restituição da parte de Deus para a tua vida. Amém. Para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de acionar o sininho, é muito importante para que sempre ao lançarmos um novo vídeo, você possa ser notificado pelo YouTube. E deixe o seu like, o seu joinha, que também é fundamental para uma maior visualização dos nossos vídeos. Amém.